Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, mesmo que online, e que o Senhor possa nos abençoar. Agora, quando nós vamos meditar sobre o valor, sobre a importância da Sua palavra, Senhor, abençoa cada família representada que está online, que o Senhor possa abençoar a todos, Senhor, e que o Senhor possa se revelar a cada um. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós iniciamos falando sobre a história da igreja. Depois nós falamos sobre a história dos batistas na quarta-feira. Esses dois vídeos já estão disponíveis no YouTube. E eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando vocês entrarem no YouTube, vocês precisam fazer três coisas, né? Para que mais pessoas possam serem abençoadas com os vídeos da igreja. Você se inscreve no canal, você dá like no vídeo, e você clica no sininho. Porque quanto mais pessoas fizerem isso, mais eles divulgam o vídeo. Porque mesmo que você ouça, mas se você não curtir, não se inscrever na página e não clicar no sininho, eles restringem muito a divulgação dos vídeos. Então, nós temos quase 8.500 pessoas inscritas no nosso canal da igreja. Mas poucas pessoas recebem o aviso. Por quê? Porque está faltando as pessoas clicarem no sininho e curtir o vídeo, tá? Então, eu peço para que vocês possam fazer isso. Então, hoje nós vamos entrar nos 5 solas. Tem alguém que está com o áudio ligado? Eu vou pedir para desligar, por favor. Dá um mute aí no seu áudio. Então, hoje nós vamos iniciar essa segunda parte dos estudos, que é sobre os 5 solas, o sola escritura. Ok? 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, isso é Paulo falando para Timóteo sobre o valor das escrituras. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós, em vários momentos da nossa vida, ou em muitos momentos da nossa vida, nós fazemos essas perguntas. De onde eu vim? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual que é minha missão nessa terra? Para que eu fui criado? E a última delas, a mais importante, é para onde eu vou? Para onde eu vou? De onde eu vim? E o que estou fazendo aqui? São perguntas importantes, mas elas são secundárias. Agora, para onde eu vou? Essa pergunta é uma pergunta fundamental. E só uma pessoa que faz pergunta é que ela pode obter as respostas. Para onde eu vou? O que vai acontecer depois que findar essa vida? Hoje nós vamos falar muito de fake news, né? Muito. Essa é uma palavra que ficou desde as eleições americanas de 4 anos atrás. Essa palavra, esse termo, né? Fake news, é uma notícia falsa. Ela ficou muito popularizada e hoje quase todo mundo utiliza e sabe o que significa. E o problema é que muitas pessoas, eles consideram a Bíblia como se ela fosse uma fake news. Elas olham para as escrituras e falam, isso é bobagem, eu não acredito nessas coisas. Quando eu falo assim, eu não acredito nessas coisas, está falando assim, isso aqui é falso, isso aqui é. Olha, percebe que a fake news é o contrário do que é o evangelho. Porque a fake news é uma notícia falsa.
Ao passo que o Evangelho é uma good news, uma notícia boa. E uma notícia boa, para ela ser boa, ela tem que ser verdade. E lá em João 17, quando Jesus faz a sua oração intercessória em favor dos seus discípulos, ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, que é o diferente do que é uma notícia falsa, uma fake news. Nós já falamos de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um sacerdote agostiniano e professor de teologia alemão, figura central da Reforma Protestante, veementemente contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada. Olha, contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada. Há 500 anos atrás, como que a liberdade da punição de Deus poderia ser comprada? Através das indulgências. Se você comprar uma indulgência, Deus não vai te punir. Não é assim que era feito? Você não vai ser punido. Será que hoje não acontece a mesma coisa? Será que hoje a maioria das pessoas não acham que se elas fizerem alguma coisa, elas vão comprar Deus? Elas vão fazer com que Deus as deixe de punir? É uma pergunta a se refletir. E eu respondo, é o que está acontecendo hoje. As pessoas acham que se elas tomarem alguma atitude, se elas fizerem alguma coisa, ou deixarem de fazer alguma coisa, Deus vai deixar de punir por causa daquilo. Elas compram a Deus. Então, Martinho Lutero confrontou o vendedor de indulgências, Rohan Tetzel, com suas 95 teses em 1517. Aí está uma gravura, né, um desenho a respeito desse acontecimento. E aqui um facsímile das 95 teses que Martinho Lutero pregou na porta da Catedral do Castelo de Wittenberg. Pessoal, o que aconteceu? Logicamente que o que ele fez era manuscrito. O que aconteceu foi que algumas pessoas pegaram esse manuscrito, copiaram e imprimiram e espalharam isso pela Alemanha. Então, isso foi uma verdadeira bomba que caiu na Igreja Romana. Uma das coisas mais importantes que Martinho Lutero fez foi traduzir a Bíblia para o alemão, para que as pessoas tivessem acesso às Escrituras. A Bíblia era só em latim, né? Então, uma das obras principais de Lutero, no tempo que ele ficou preso, fugindo do Papa e fugindo do Imperador, ele traduziu a Bíblia para o alemão. E Martinho Lutero, ele é considerado o pai da língua alemã moderna, porque foi ele, através dos seus escritos, e através da Bíblia principalmente, que ele unificou a língua alemã. Então, tem alguém, por favor, tem alguém com Deixa eu fechar. Tem alguém com o alto-falante ligado e isso está... Eu boto fone de ouvido. Pode ficar. Vamos lá, vamos voltar. Pessoal, por favor, eu não estou conseguindo fechar todo mundo e tem alguém com o áudio ligado aí, por favor. Tem essa frase muito conhecida, né? Quando tudo parecia perdido, um homem lê a luz de velas. O justo viverá pela fé.
Então, o que despertou a Reforma Protestante, que deu início, que foi a combustão, foi a leitura que Martinho Lutero fez das Escrituras. Foi através das Escrituras que Martinho Lutero foi impactado. Ele pôde enxergar o quão distante a Igreja Romana estava das Escrituras. Então, agora, em 31 de outubro de 2020, vai comemorar os 503 anos da Reforma Protestante. E ele dizia assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Olha só. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Quantas pessoas nos nossos dias, elas não são enganadas porque elas veem milagres. Então, elas acham que o milagre autentica o ensino. E os milagres não autenticam o ensino. Sabe por quê? Porque o diabo também tem os seus milagres. Lembra aquela passagem de Jesus, que ele fala assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não fizemos muitos milagres? Em teu nome nós não operamos sinais e milagres? Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Então, o milagre não autentica o ensino. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Isso Martinho Lutero falou há 500 anos atrás. A Igreja de Roma degradou as Escrituras Sagradas por contaminar a pureza do cânon, a régua, né? O cânon, a régua, com seus acréscimos apócrifos, por suplementar os relatos inspirados com enorme quantidade de tradições espúrias, por admitir que somente a interpretação que está de acordo com a anuência unânime dos pais da Igreja e da Santa Madre Igreja, segundo eles, e particularmente por diminuir o papel da pregação, enquanto os seus sacerdotes se ocupam com histórias miraculosas a respeito de Maria, dos santos, das imagens, e exaltam a importância da missa, com suas cerimônias e rituais múltiplos e elaborados. Assim, a pregação foi deteriorada e quase desapareceu. Se você for comparar, por fazer uma análise, não é muito do que está acontecendo hoje. Essa semana mesmo, um conhecido meu me mandou um link de um culto online, e eu não gosto de ficar criticando uma coisa por eu achar. Eu fui lá ouvir a pregação, durou lá um culto lá de 1h30, a pregação durou lá uns 20 minutos. E ele foi falar lá sobre Efésios 2, aquele texto tão rico, né? Que fala, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, tal, tal, tal. Um texto tão rico. E sabe o que ele falou do texto? Nada! Nada! Não falou nada do texto. Eu até, no final lá, eu peguei e fiz um comentário lá no vídeo. E a explicação do texto? E a aplicação? Então, ele ficou falando coisas da cabeça dele, falando sobre experiências, nada diferente do que era 500 anos atrás. Infelizmente. Os reformadores protestaram fortemente contra isso e contenderam com todo rigor para resgatar a santa palavra de Deus. Então, os pregadores, ao invés de falar da palavra de Deus, eles falam a respeito de si, daquilo que eles acham. Então, no catolicismo romano, prevalecia como fonte a escritura e a tradição. Então, quando ia se dar um ensino, esse ensino, essa declaração de fé, eles tiravam das escrituras e também da tradição da igreja. Eles pregavam que a salvação era através da fé
e através daquilo que a pessoa fazia ou deixava de fazer. Então, a fé e obras. A pessoa, ela era salva por causa da graça de Deus e porque ela merecia a graça e os méritos. Porque ela era boa, ela merecia ser salva. A salvação, ela era operada por Cristo, por Maria e pela intercessão dos santos. E quem é que recebia a glória? Deus, os santos e a hierarquia da igreja. Eram glorificados por causa disso. Vieram os reformadores, falaram não. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Glória somente a Deus, só lhe deu glória. Só a Escritura, só a gratia, só a fide, só os Cristos, só lhe deu glória. Os 5 solas. Então aí nós temos um quadro comparativo, né? Os católicos romanos e os reformadores. A Escritura e a tradição, somente a Escritura. A fé e as obras, somente a fé. A graça e os méritos, somente a graça. Cristo, Maria, a intercessão dos santos, somente Cristo. Deus, os santos e a hierarquia da igreja, glória somente a Deus. O primeiro desses lemas, o sola escritura, aborda a questão fundamental da autoridade. Então, qual é a fonte? Por que nós podemos falar que nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo? Da onde que a gente tira isso? A gente tira da fonte, da origem. Qual que é a origem? Somente as Escrituras. Então nós afirmamos que nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo, por causa das Escrituras. Nós nos baseamos apenas nas Escrituras para afirmar essas coisas. E não na tradição, e não naquilo que os homens falam, não naquilo que os homens pensam. As 3 intermediárias tratam das questões básicas da salvação. A graça, a fé e Cristo, que nós vamos falar nas próximas aulas. E o último se refere à adoração. Então, com base na Escritura, nós afirmamos que nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé e somente por Cristo. Quando nós acreditamos que nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé e salvos somente por Cristo, quem que a gente vai glorificar? A quem a gente vai dar glória? A gente vai dar glória somente a Deus. Percebe que é um elo? Pelas Escrituras somente, nós aprendemos que nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé e somente por Cristo. E, como resultado disso, nós glorificamos somente a Deus. Por isso que nós não dividimos a glória de Deus com mais nada, nem conosco mesmo. Então vamos lá, fala a Escritura. Os atributos das Sagradas Escrituras. Autoridade. O primeiro atributo das Escrituras é a sua autoridade. Todas as coisas devem ser testadas pela Escritura somente. Só a Escritura. Então, quando você ouve alguma coisa, você tem que fazer a pergunta: onde que está isso? Onde que está? Qual a base bíblica para a pessoa falar uma coisa dessa? Ela precisa reger a vida do cristão e da igreja, porque ela é a palavra e a voz de Deus. Verbum Dei. Sua autoridade é absoluta e não derivada. Portanto, todos devem subordinar-se a ela. A autoridade dela é absoluta, porque ela é a palavra de Deus. E daí a gente vê que Cristo é a palavra de Deus. Então, Cristo e a palavra é a mesma coisa. Cristo é o verbo de Deus, é o verbo encarnado. Outro aspecto das Escrituras é a sua infalibilidade. As Escrituras não falham. Cada palavra e cada sentença é o sopro de Deus vivo. Em Jeremias 1,12, Deus fala assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essa característica aqui da palavra de Deus é uma
das coisas mais que são mais atacadas pela teologia liberal, né? Eles colocam tantas coisas nas escrituras para dizer que as escrituras não são fidedignas. Ah, não, isso aqui foi acrescentado depois. Isso daqui não é bem assim. Isso daqui é uma alegoria. Isso daqui é uma lenda e tal. E eles tiram essa questão de que a Bíblia é infalível, que ela não falha, que ela só contém verdade, que Deus inspirou todas as escrituras e ele vai cumprir toda a sua palavra. Um segundo aspecto é que a palavra de Deus, ela não contém erros. As escrituras não contêm erros. Embora tenha sido escrita por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em línguas diferentes, porque é Deus quem é o seu autor. Deus é o autor das escrituras. Então, ele inspirou cerca de 40 pessoas que escreveram em épocas diferentes, séculos diferentes, milênios diferentes. Mas elas guardam uma unidade. Ela não contém erros, porque foi Deus quem inspirou. João 17:17, eu já citei esse texto, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Muitas pessoas falam assim, mas a Bíblia ela contém erros porque ela foi escrita por homens. Eu costumo sempre dizer assim, claro que a Bíblia foi escrita por homens. Eu nunca vi nenhum livro ser escrito por elefantes. É interessante porque quando eles vão falar sobre Sócrates, sobre Karl Marx ou qualquer outro autor, ninguém usa esse argumento de que aquele livro foi escrito por homens. Eles têm aquilo como absoluto. E daí na palavra de Deus eles vêm com esse argumento. Mas isso daí foi escrito por homens. Sim, foi escrito por homens. Mas ela foi escrita, a palavra de Deus, foi escrita por homens inspirados por Deus. Por isso ela é inerrante, ela não contém erros. Um outro aspecto não é somente as escrituras, mas é toda a escritura, porque ela é infalível, porque ela é inerrante. Então daí vem esse princípio da toda escritura, quer dizer, toda a escritura. Toda a escritura, repetindo, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Autointerpretação e autoconfirmação. Há uma harmonia entre a Escritura e o Espírito Santo, que é o verdadeiro expositor dela, que capacita a igreja a reconhecer que a Escritura interpreta a Escritura. Irmãos, sem o poder do Espírito Santo, a gente não entende nada do que está escrito. Quantas pessoas que leem, e elas sabem regras de interpretação de texto, etc., mas não conseguem compreender. E, de repente, vem o Espírito Santo e abre a mente daquela pessoa e fala assim, como que eu não chegava a isso? Não aconteceu isso comigo? Aconteceu isso comigo. Eu li as escrituras e pensava que eu entendia. De repente, o Espírito Santo abriu meus olhos e me foi revelado outras coisas. Eu estava cego, mas agora eu vejo. A Escritura também é confirmada por ela mesma, através do Espírito Santo, que testemunha aos corações dos cristãos que ela é de fato a palavra de Deus. Então, somente o poder do Espírito Santo é que a pessoa fala assim, essa daqui é a palavra de Deus. Essa palavra aí fala ao meu coração. A Bíblia, do grego, livros, ela é o mais vendido, o mais lido e o livro que tem mais traduções. A Bíblia possui 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, escritos em hebraico e aramaico. Então, o Antigo Testamento, com seus 39 livros, a maior parte dele foi escrito em hebraico. E uma porção dele foi escrito em aramaico, principalmente não, os escritos da época da Babilônia, né, do cativeiro da Babilônia. E o Novo Testamento, com 27 livros, ele foi escrito todo em grego, porque era a língua que era falada na época de Cristo e dos apóstolos. Agora vem uma pergunta. Podemos confiar que os textos que chegaram em nossas mãos
guardam fidelidade com aquilo que Deus transmitiu aos escritores originais? Será que eu posso pegar essa minha Bíblia aqui, em português, que foi impressa agora, no século XXI, e eu posso afirmar assim, essa Bíblia, esse livro aqui, ele contém a mesma mensagem original quando Deus inspirou os profetas? Essa é a pergunta. Será que nós podemos confiar? Muitas pessoas, até cristãos, vão falar, não, isso aqui não tem mais nada a ver, isso aqui foi adulterado, isso aqui tem muito erro, não é? Então, o que eu quero agora é responder essa pergunta. Podemos confiar que os textos que chegaram às nossas mãos guardam fidelidade com aquilo que Deus transmitiu aos escritores originais? Para isso, a resposta é sim, nós podemos confiar. Agora, por quê? Porque para a Bíblia chegar na nossa mão, ela passou por quatro processos. E Deus cuidou desses 4 processos. Então, nós temos a inspiração, a seleção, a reprodução e a tradução. Então, primeiro, a inspiração. A inspiração foi o processo pelo qual Deus se manifestou a homens escolhidos para que escrevessem exatamente aquilo que ele queria. Então, os autores da Bíblia, eles foram apenas instrumentos. Eles não escreveram aquilo que eles pensavam, aquilo que estava na cabeça deles, não. Eles foram inspirados por Deus. Então, em outras palavras, né, o Espírito Santo ditava para eles. E eles escreviam aquilo que estava sendo ditado. No início, eram escritos em uma tábua de barro seco, depois em papiro, né, são rolos que eram feitos de uma planta, e depois em livros, depois com a invenção da imprensa. Inspiração. A Bíblia foi escrita durante um período de mais de 1.500 anos. Então, entre o primeiro livro, os mais antigos, o Pentateuco, alguns dizem o livro de Jó, etc., e os últimos, ou o último, que é o Apocalipse, escrito por São João, eles têm uma diferença de 1.500 anos entre o livro mais antigo e o mais novo. E foram aproximadamente 40 os seus autores. E os autores das Escrituras, eles são chamados de profetas. Por quê? Por que profeta? Porque o profeta fala em nome de Deus, né? Então, eles falam escrevendo, então por isso que eles são chamados profetas. Eles falam em nome de Deus. A seleção. A seleção foi o processo inspirado por Deus, pelo qual foram escolhidos os livros verdadeiramente inspirados por Deus. Este processo foi chamado de canonização, tendo durado uns 150 anos e terminado por volta do ano 230. Irmãos, você já ouviu algum comentário de alguém dizendo que quem fez ou quem selecionou a Bíblia foi a Igreja Romana? Já viu esse comentário? Mas é mentira isso. Porque quando foi formado o cânon das Escrituras, ainda não existia igreja oficial. Não existia igreja romana ainda. A igreja ela veio se formar com Constantino, no século V. E o cânon das Escrituras, ele se formou ali no final ali do ano 230. Ainda não existia essa igreja oficial, essa igreja institucionalizada, não existia ainda a igreja romana. Os livros do Antigo Testamento já tinham sido definidos antes do nascimento de Jesus. Então, o Antigo Testamento, o cânon dele foi fácil, porque eles já eram considerados os livros sagrados. Eram os livros que eram lidos nas sinagogas. Eram os livros que eram lidos por Jesus e pelos apóstolos.
Então, eles não tiveram muito problema para selecionar os livros do Antigo Testamento. Foi depois a Igreja Romana que introduziu outros livros no cânon. Tobias, Judite, Sabedoria, Macabeus, alguma porção de Esther e outros livros. Os livros do Novo Testamento foram escolhidos com o critério de terem sido escritos por um dos apóstolos de Jesus ou sob a autoridade de um deles. Olha o critério. Então, todos os livros do Novo Testamento foram escritos ou por um apóstolo de Jesus ou então sob a autoridade de um deles. Entenderam? Todos os livros. Quando eles falam assim, mas e o Evangelho de Tomé, e o Evangelho de Pedro, e tá. O Evangelho de Tomé. Isso não, são livros que qualquer pessoa escreveu e depois colocaram lá o nome como se Tomé tivesse escrito. Não tem nenhuma base para se acreditar nisso. Reprodução. É o processo de se refazer a cópia da Bíblia na mesma língua. Antigo Testamento em hebraico e aramaico e Novo Testamento em grego. Então as pessoas pegavam uma cópia e refaziam aquela cópia. Por quê? Porque conforme ela ia sendo manuseada, ela ia estragando, ia se deteriorando. Então precisava fazer uma nova cópia. E aquelas cópias precisavam ser multiplicadas para sua preservação e para que outras pessoas tivessem acesso. E isso, os monastérios, os mosteiros, eles tiveram uma importância muito grande, porque eram essas pessoas que viviam nos monastérios ali, reclusas, que tinham esse trabalho de fazer a cópia das escrituras. E esse trabalho era um trabalho assim feito com tanto zelo que no final eles contavam quantas letras tinham naquela cópia para ver se estava de acordo com aquilo que estava sendo copiado. E se não tivesse, ele rasgava aquela folha e refazia. Tem um filme muito conhecido que fez muito sucesso, já é um filme, já tem algumas décadas, chama O Nome da Rosa. E o filme, ele se desdobra dentro de o cenário, né, do filme, se desdobra dentro de um monastério, onde lá eles faziam cópia das escrituras. Então, se você já assistiu, ou se você quer assistir, ou então você quer reassistir esse filme, você vai ver lá os monges, né, fazendo cópia das escrituras. Antes da invenção da imprensa, por volta do ano 1455, a forma de se reproduzir um livro era através de cópias manuais, como eu já falei para vocês. Nos mosteiros, os monges e sacerdotes dedicavam muito tempo para copiar os 66 livros da Bíblia. Tradução. A tradução é o processo de passar o texto bíblico de uma língua para outra. Então, você passa do hebraico para o latim, você passa para o alemão, você passa para o inglês. Então, nessa parte, então Deus, ele está presente na inspiração, ele está presente na reprodução, ele está presente na tradução. Para quê? Para preservar a sua palavra. O mesmo Deus que inspirou é o mesmo Deus que está cuidando da tradução da Bíblia para que ela seja fiel. Eu quero passar aqui um vídeo aqui para vocês verem a importância da tradução.
Kimial, oeste da Papua, Indonésia, celebrando o tesouro da palavra de Deus. Vamos fazer uma grande festa quando pousarmos. Estarão dançando e cantando. Vai ser muito bom. Está aparecendo o vídeo. Sim, Jesus me ama. Sim, a Bíblia me diz que sim. Walter, só está aparecendo, só está o áudio, sem vídeo. Batam palmas, balancem os galhos de palmeira. Os cantores aí comecem a cantar. Os dançarinos comecem a dançar. Todo mundo fazendo a sua parte. Não está aparecendo o vídeo, só o áudio. Traduzidas em nossa língua. Mas agora teremos de Mateus a Apocalipse. Os corações não estão mais pesados, estão leves. Resolvi que eu ver outras pessoas que estavam falando. Pessoal, desculpa aí, mas alguém falou que não está aparecendo o vídeo. Vamos ver se... Tribo Kimial, oeste da Papua, Indonésia, celebrando o tesouro da palavra de Deus. Agora sim. Agora ok, agora tá sim. Sim, ok. Não dançando e cantando, vai ser muito bom. Pessoal, uma pena, viu? Mas ele não tá reproduzindo direito. Depois eu mando esses dois vídeos aí para os vídeos que aparecerem aqui. Eu mando aí no grupo. Tá bom? Então, nos dias de Jesus, o grego era a língua dominante, por isso os judeus traduziram o Antigo Testamento para o grego. Essa tradução foi chamada de Septuaginta. Septuaginta é porque ela foi feita por 70 pessoas, essa tradução. Então, por isso que ela é chamada de Septuaginta, ou então a Bíblia dos 70, ou a tradução dos 70. Após 400 anos, a língua dominante não era mais o grego, mas sim o latim. Jerônimo traduziu toda a Bíblia para o latim, que foi chamada de versão Vulgata, língua do povo. Então, Vulgata, vulgar, língua do povo. E era a versão adotada pela igreja na época. Ô, Guilherme, por favor. No final do século XIV, o teólogo inglês de nome John Wycliffe traduziu a Bíblia do latim para o inglês, apesar de toda a oposição da igreja. Nós já vimos naquela aula que nós falamos sobre a história da igreja, nós falamos sobre John Wycliffe. Ele, por causa disso, ele foi queimado, morto. Lembra que John Huss foi queimado vivo? John Wycliffe foi queimado morto, porque ele havia traduzido a Bíblia do latim para o inglês. No início do século XVI, William Tyndale, mesmo contra a vontade da igreja e da monarquia inglesa, traduz da Bíblia direto das línguas originais para o inglês. Olha, Tyndale, ele traduz do latim para o inglês. O latim já era uma tradução. Então, já estava numa terceira tradução. Tyndale, ele pega as línguas originais, então ele pega o grego e o hebraico, e daí dos escritos originais, ele passa para o inglês. Tyndale foi o primeiro a se beneficiar da imprensa para a reprodução da Bíblia, inundando a Inglaterra com as suas Bíblias.
As traduções de Tyndale foram banidas pelas autoridades e o próprio Tyndale foi queimado na fogueira em 1536, em Vilvoorden, 10 quilômetros a nordeste de Bruxelas, Bélgica, sob a investigação de agentes de Henrique VIII e da Igreja Anglicana. Suas últimas palavras foram: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Olha que oração bonita. Quando ele estava para morrer. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Esse filme aí, ele conta a história de William Tyndale, o Fora da Lei de Deus. Esse vídeo aí tem no YouTube. É um filme muito bacana para você assistir e se inspirar. A tradução para o português foi feita na segunda metade do século XVII pelo português João Ferreira de Almeida, com a finalização de Jacobus op den Akker, pois veio a falecer quando já havia traduzido todo o Novo Testamento e estava finalizando o livro de Ezequiel. Então, quase toda a tradução para o português foi feita por João Ferreira de Almeida, só uma parte que foi feita por esse holandês aí de nome Jacobus. Não é o Jacobus Arminius, hein? Esse Jacobus aqui é o Jacobus do bem. Podemos confiar que os textos que chegaram em nossas mãos guardam fidelidade com aquilo que Deus transmitiu aos escritores originais? Foi a pergunta que eu fiz inicialmente, né? Então, esse daqui é um facsímile de um dos pergaminhos do Mar Morto. Olha a comparação. Aristóteles escreveu seus livros por volta de 343 a.C. Os mais antigos livros, eles foram escritos quando? 1.500 anos antes de Cristo. 1.500 anos antes de Cristo. Olha a diferença. A cópia mais antiga dos escritos de Aristóteles é do ano 1100 depois de Cristo. E existem apenas 5 originais desses manuscritos. Existem apenas 5. E ninguém coloca em dúvida os escritos de Aristóteles. Ninguém coloca em dúvida. Quer dizer, a cópia mais antiga é de 900 anos atrás. E ninguém coloca isso em dúvida. Olha, em contrapartida, existem mais de 14.000 manuscritos existentes do Antigo Testamento. E mais de 20.000 do Novo Testamento. Olha a diferença. De Aristóteles, 5. Do Antigo Testamento, 14.000. Do Novo Testamento, 20.000. Oh, I hear you. You're well-educated people. You've heard the arguments. Yes, brother, I understand that. But you see, what happened was there were individuals who came and doctored the Bible up, and it's been translated so many times, and it's been changed so many times. And when I talk to college students sometimes, they tell me about this myth of these overzealous monks who went out and changed the Bible so that things would match up, so that it would look like we have older documents than we actually have. And in fact, I think they're really telling me something when they tell this. You know, we don't have any of the originals. Like I'm supposed to shake in my boots when they tell me that. Listen to me. If overzealous monks want to change the Bible, can I explain to you what they would have had to do? 3 levels of conspiracy. Level number 1, they would have had to have a manuscript conspiracy. When we're talking about just the New Testament itself, there are over 6,000 manuscripts or portions of manuscripts for the New Testament itself. Now, that may not sound like a lot to you, but can I compare it to a couple of things? Julius Caesar's Gallic Wars. That's how we know about Julius Caesar and his conquest. We have around 10 manuscripts. Aristotle's Poetics. We have nearly 5 manuscripts. When it comes to the writings of Herodotus, we have less than 10 manuscripts. When it comes to the writings of Homer, less than 10 of each of his writings. When it comes to the New Testament, we have 6,000 manuscripts or portions of manuscripts for the New Testament. Folks, that's not even close. Well, you don't have the originals. No, we really don't. But guess what? We can get earlier than AD 120 with some of the copies that we have. When it comes to Julius Caesar's Gallic Wars, the earliest thing we could put our hands on was written 900 years after the original. But nobody's tearing down the walls in college because they're reading Caesar. When it comes to Aristotle, the earliest thing we could put our hands on was written
Here's level number 2. Jesus said, go and make disciples of every people group. Funny thing about people groups, they tend to speak different languages. So within the first few centuries, we had the Bible translated into Syriac, Coptic, and Latin. So now these overzealous monks have to find 6,000 Greek manuscripts, change those, doctor them up, don't show your ink work, get them back, go find all the Syriac, Coptic, and Latin translations of those Greek manuscripts, change those to match the lies that you told in another language, and get those back where you stole them from, and that's just level number 2. Now you got level number 3. The early church fathers had this terrible habit of writing commentary on the New Testament. So much so that Bruce Metzger argues, if all we had of the New Testament was the quotations and citations by the early church fathers, we could reproduce over 95% of the New Testament just from their writings. So now these overzealous monks have to find 6,000 manuscripts and portions of manuscripts, steal them, change them, don't show your ink work, get it back without anybody finding out. They got to find Syriac, Coptic, and Latin translations, change those to match the lies that they told in the 6,000 manuscripts, get those back where they stole them from, and then find all of the writings of all of the early church fathers, change those to match the lies that they told 2 layers ago, get those put back, never tell anybody what they did, and never, ever get caught. Help you if you believe that. We have a real... Você viu que ele falou aí que nós temos escritos décadas depois de que eles foram escritos, do primeiro século ainda? Porque esses originais, eles foram descobertos em 1948, lá nas montanhas de Qumran, nessas cavernas aí que você está vendo. Eu vou falar um pouquinho dessa... Tem um vídeo que eu vou passar agora. Ele fala um pouquinho sobre essa história de como que esses manuscritos aí foram achados. E esses manuscritos eram da época de Jesus ou de algumas décadas depois. Antes das descobertas dos rolos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos das escrituras hebraicas datavam da época do 9º e do 10º século da era cristã. Havia muitas dúvidas sobre a confiabilidade dessas cópias. A análise dos textos encontrados mostra que os textos hebraicos eram bastante fluidos antes da sua canonização, antes deles entrarem no cânon das escrituras. Os pergaminhos do Mar Morto. Às vezes, a história muda devido às menores coisas, como, por exemplo, uma cabra perdida. O ano é 1947, ano em que é criado o Estado de Israel. E a cabra errante pertence a um jovem beduíno no deserto judeu. Achando que ela teria desaparecido em uma caverna, o menino joga uma pedra esperando assustá-la para que saia. Em vez disso, ele ouve o barulho de uma coisa se quebrando. Com medo do que poderia haver lá dentro, o menino chama o primo, Mohammed El-Deib, para explorarem a caverna. Eles ficam frustrados com o que encontram. Nenhuma cabra, nenhum tesouro, apenas algumas peças de cerâmica quebradas e várias jarras antigas contendo pergaminhos envoltos em linho. Mohammed El-Deib reúne o que encontrou e coloca em um saco. Desconhecendo o valor de seu tesouro, ele leva o saco para sua tenda beduína, onde fica dependurado durante dias. Ele acaba vendendo partes do pergaminho para um sapateiro em Belém pelo equivalente a $4. Elas viriam ser a ponta do iceberg, a primeira descoberta do que aos poucos resultaria em cerca de 900 textos de profundo significado religioso e histórico. Praticamente os únicos remanescentes dos documentos bíblicos escritos antes de 100 depois de Cristo. Hoje os pergaminhos do Mar Morto permanecem impassíveis no Museu Templo do Livro de Israel,
sussurrando histórias de um passado distante e testemunhando os primeiros dias do judaísmo e talvez das origens do cristianismo. Muitos dos pergaminhos contêm histórias bíblicas que já conhecemos, múltiplas cópias de praticamente todos os livros do Antigo Testamento. Entre elas, 20 cópias do Gênesis, 17 cópias do Êxodos, 37 cópias do livro dos Salmos. Você tem todos os livros da Bíblia hebraica ali, exceto o livro de Esther. Assim, eles estão lendo e escrevendo e acreditando nas mesmas coisas que nós hoje, com praticamente nenhum detalhe perdido no decorrer dos últimos 2000 anos. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A gente, então, saber que Deus preservou a sua palavra durante todos esses milênios. É por isso que essa palavra de Deus, dada através de Isaías, diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, assim, nós estamos encerrando essa aula. Depois eu vou passar para vocês, então, esse vídeo aí que não deu certo, que é o da tribo lá, né? É muito inspirativo aquele vídeo. Fala da alegria daqueles nativos em receber a Bíblia na língua deles. Então, eles fizeram uma verdadeira festa. Depois eu vou mandar para vocês também o link desta aula do Sola Escritura, para que vocês possam ver novamente. E hoje é sexta, né? Na segunda-feira, então, nós vamos... hoje é Sola Escritura e na segunda-feira será Sola Gratia. Só a graça. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau. Fiquem na paz.